se eu te disser que muita coisa que você aprendeu sobre economia está errada e que muitas dessas políticas feitas pelos pobres, na verdade, acabam prejudicando ainda mais os mais pobres? Hoje a gente vai falar sobre um livro que vai chutar o balde do politicamente correto e vai desmontar um monte dessas falácias econômicas. Mas isso é depois da vinheta. Hoje eu vim fazer resenha do livro Fatos e Falácias da Economia, do Thomas Sowell. Para quem acompanha aqui o canal sabe que eu já fiz resenhas de outros livros dele. Vão ficar 2 linkados aqui no final desse vídeo. Eu já devo ter feito mais de 5 ou 6 resenhas de livros do Thomas Sowell. É um dos meus autores preferidos, eu recomendo muito que vocês leiam. Para quem não conhece, ele é um economista e ele consegue nos livros dele explicar conceitos de economia de uma forma bastante simples. Você não precisa ter um conhecimento de jargão econômico, nem nada do tipo para entender o que ele está falando. Os argumentos são muito lógicos e ele vai trazendo vários exemplos. Nesse livro, como o próprio título já diz, ele vai desmontar várias falácias econômicas que a gente ouve por aí. Não apenas da boca de políticos, mas de professores, de pessoas comuns. É um livro bastante útil, são mais ou menos umas 300 páginas, eu recomendo muito que vocês leiam. Se você já leu algum outro do Thomas Sowell, pode ser que algumas coisas se repitam. Mas, de qualquer forma, é interessante porque ainda que você tenha lido todos os outros livros dele, eu tenho certeza que um ponto ou outro ainda vai te surpreender. E caso você ainda não tenha lido nenhum do Thomas Sowell, vale a pena começar por esse. Ele vai dividir as falácias econômicas em 4 tipos, basicamente. Ele vai dizer que existe a falácia de soma zero, que é aquela falácia de que a economia é um jogo de soma zero, de que se alguém ganhar alguma coisa, então outra pessoa vai ter que perder. Quando a gente vai ver que, na verdade, as transações econômicas, elas só acontecem porque ambos os lados estão achando que estão ganhando alguma coisa. Ele vai falar também da falácia do tabuleiro de xadrez, que é um nome bem bacana, que é essa ideia que muitas vezes os políticos e os ideólogos têm, que você pode planejar a economia, só que, como Thomas Sowell vai dizer, as pessoas elas não se comportam como peças no tabuleiro de xadrez. O ser humano é bastante complexo. Para você planejar a economia, você tem que ter uma quantidade imensa de informações sobre o que as pessoas vão querer no futuro, sobre quais são os fatores que influenciam as decisões econômicas das pessoas, e ninguém, nem o economista mais bam, tem esse tipo de informação nessa quantidade. Ninguém tem essa capacidade para planejar uma economia infalível. Eu acho que aqui dá para notar que o Thomas Sowell é um defensor do livre mercado. E ele vai dizer também que existem outras falácias. Uma outra falácia que ele vai dizer é a falácia do infindável, que é quando as pessoas elas agem como se os recursos não fossem escassos. O que, se a gente for pensar, é uma coisa meio doida, mas que acontece frequentemente. Ele vai falar também da falácia da composição, que é quando você acha que porque algo funcionou em pequena escala ou para um grupo específico, essa mesma coisa vai funcionar para todo mundo e em grande escala. E partindo dessas 4 macrofalácias, por assim dizer, ele vai dividir o livro em alguns capítulos, onde ele vai falar de falácias relativas a homens e mulheres, principalmente falando da questão da desigualdade salarial. Ele vai falar das falácias mais divulgadas em relação às diferenças raciais. Ele vai falar das falácias em relação à pobreza do terceiro mundo. Ele vai falar de falácias urbanas. Ele vai falar de falácias relacionadas à renda. Ele vai falar de falácias relacionadas ao mundo acadêmico. Então, ele vai explorar praticamente todas
cenários econômicos importantes para o mundo de hoje. E é realmente muito interessante. Nessa parte das falácias de desigualdade salarial entre homens e mulheres, eu acho que eu já devo ter feito resenha de algum outro livro aqui que fala sobre o mesmo assunto, mas agora não lembro direito qual foi ou quais foram. Mas ele vai dizer que essa ideia de que essa desigualdade salarial entre homens e mulheres é resultado de discriminação, essa ideia ela não se sustenta com base nos dados. Existe sim uma desigualdade salarial, mas são muitos os fatores que contribuem para ela, como, por exemplo, o fato de muitas vezes as mulheres engravidarem e terem por conta disso, que tirar a licença do trabalho. Isso atrapalha o desenvolvimento da carreira em muitas profissões. Além disso, tem a questão de que as mulheres muitas vezes escolhem profissões que não são tão bem remuneradas quanto as profissões que os homens escolhem, dentre muitos outros fatores que são responsáveis por essa desigualdade salarial. Ele vai falar também, essa é a parte mais interessante do livro, sobre as falácias do terceiro mundo. Isso a gente ouve, principalmente no Brasil, muito, muito, muito. Que a colonização é responsável pelo subdesenvolvimento, que os países ricos exploram os países pobres. Mas o Thomas Sowell ele vai mostrar, através de vários exemplos, que isso também não se sustenta. Ele vai falar, por exemplo, do caso do Japão, que até o século XIX ali era um país subdesenvolvido, isolacionista, mas que foi percebendo que se eles continuassem nessa direção de se isolar do resto do mundo, eles iam ficar para trás. Então eles tomaram uma decisão ativa de se desenvolver, se industrializar, e agora o Japão é um país muito rico. E aí a gente tem um exemplo contrário, que é a Argentina. Muita gente não sabe, mas no início do século XX, a Argentina era um dos países mais ricos do mundo. Tinha muito investimento estrangeiro, o padrão de vida era muito bom, mas aí eles começaram a tomar decisões econômicas equivocadas. A gente pode dizer que começou ali com o Perón, com aquele nacionalismo idiota, de começar com essa retórica de que os investidores estrangeiros estavam explorando a Argentina. E o resultado a gente sabe qual foi. A Argentina foi ladeira abaixo. Agora, com o Milei está se reerguendo, né? Esperamos que continue assim. Mas aí a gente pode ver que, primeiro, os países eles não necessariamente ficam para sempre numa posição de país rico ou desenvolvido ou numa posição de país pobre ou subdesenvolvido. É possível ter uma mobilidade e, além disso, existem países que foram colonizados e que conseguiram se desenvolver, que têm um bom padrão de vida, e outros países que nunca foram colonizados e que têm um padrão de vida, uma economia péssima. E muitas vezes as causas dessas diferenças estão, por exemplo, na cultura. Se você tem uma cultura que promove, por exemplo, o empreendedorismo, ou se você tem uma cultura, como é o caso do Brasil, em que as pessoas, o sonho máximo das pessoas é muitas vezes ser funcionário público, isso tem uma diferença na economia. O que também faz uma diferença enorme e que muita gente não percebe, e antes de ler o Thomas Sowell eu também nunca tinha pensado nisso, é que o grau de confiança dentro de uma sociedade também influencia muito o desenvolvimento econômico. E aqui eu quero dizer o quanto as pessoas realmente confiam umas nas outras. Por exemplo, em determinados lugares, você pode deixar a sua bicicleta na rua, sem cadeado, sem nada, e ela não vai ser roubada. Se você tenta fazer isso, por exemplo, no Brasil, em 2 segundos sua bicicleta já foi. No Brasil, as pessoas, com razão, não confiam uma nas outras. Mas existe, por incrível que pareça, outros lugares onde o grau de confiança das pessoas umas nas outras é muito maior. E isso não necessariamente tem a ver com a riqueza do país, no sentido de nos países ricos as pessoas confiam mais nas outras do que nos países pobres, por exemplo, não é nada disso. Independentemente do nível de riqueza, existem países
onde as pessoas confiam mais umas nas outras e países onde as pessoas confiam menos umas nas outras. E os países onde as pessoas confiam mais umas nas outras, eles têm uma maior possibilidade de se desenvolver economicamente. Aí ele vai dar um exemplo que eu achei bem didático no livro. No caso, se eu não me engano, é de Madagascar, onde ele estava falando de uma empresa, onde o dono dessa empresa, ele acho que importava fruta, semente, era um negócio assim. E ele tinha que checar cada caixa que chegava porque ele não confiava que os empregados não iam roubá-lo. E por conta dessa desconfiança, esse empresário ele decidiu só contratar pessoas da família dele. E isso, obviamente, impede que a empresa cresça. E aqui o Thomas Sowell não está criticando esse empresário por não confiar nos empregados ou nas pessoas de modo geral. Ele está apenas constatando. E realmente, como a gente pode perceber, existem sociedades onde as pessoas têm um nível moral mais elevado. Se você pega o caso do Brasil, as pessoas, de modo geral, não confiam umas nas outras porque existe essa cultura do se dar bem. A gente sabe que a desonestidade no Brasil não é uma coisa só da política. As pessoas têm uma dificuldade enorme de não apenas respeitar leis básicas, e eu não estou falando nem assim de leis absurdas, assim, leis básicas onde é evidentemente claro o motivo daquela lei ter sido feita. Eu vou dar um exemplo. Pessoas atravessando fora da faixa de pedestres, e muitas vezes isso acontecia frequentemente no Rio de Janeiro. A pessoa atravessava quando o sinal estava fechado para pedestre, ou a pessoa atravessava no lugar onde não tinha faixa, às vezes assim uma pista, sendo que tinha uma passarela em cima. E muitas vezes as pessoas, elas não têm o mínimo de educação. A gente vê isso, por exemplo, nos cinemas, onde as pessoas ficam falando no celular, fazendo barulho, onde nas escolas, onde as crianças não respeitam os professores. Vocês sabem do que eu estou falando. E a gente vê que em outros lugares não é assim. E nessas sociedades onde você tem uma confiança maior, obviamente você tem recursos disponíveis para que a sociedade consiga avançar economicamente falando. E isso, como eu disse antes, é uma questão que a gente muitas vezes subestima. O Thomas Sowell vai falar também que um outro importante fator que contribui para o desenvolvimento econômico é a estabilidade da lei e da ordem. Se você tem, por exemplo, um país como o Brasil, de novo, muito burocrático, onde é muito difícil você legalizar uma empresa, as pessoas ficam ali na informalidade. E a informalidade é uma coisa muito difícil. Por exemplo, muitas pessoas no Brasil moram em casas onde eles não têm a posse do terreno. Então a pessoa, por exemplo, quer abrir uma empresa, quer pegar um empréstimo, mas ela não tem nada no nome dela que ela possa dar como garantia. E isso atrapalha, evidentemente, o desenvolvimento econômico. E isso acontece muito frequentemente nos países subdesenvolvidos. Além disso, dessa estabilidade, dessa questão da burocracia, tem também a questão da estabilidade jurídica. O quanto você pode confiar nas leis. Se você está ali num cenário de instabilidade, onde você não sabe se a lei de hoje vai continuar valendo amanhã, obviamente que você vai ficar muito mais receoso de investir o seu dinheiro. E isso faz com que esses países fiquem subdesenvolvidos. Uma outra questão que o Thomas Sowell aborda, que é muito importante, é que muitas vezes as estatísticas, elas não ajudam a gente a realmente visualizar o que está acontecendo. Porque, como ele vai dizer, muitas vezes se estão comparando maçãs com laranjas. A gente vê estatísticas, por exemplo, falando as mulheres recebem 80 centavos para cada real que o homem recebe. Mas quais são essas mulheres? Quais são esses homens? Estão comparando
mulheres e homens na mesma profissão, estão comparando o nível de escolaridade, estão comparando o tempo de trabalho, estão comparando o quê? E esse tipo de estatística, onde se comparam maçãs com laranjas, elas são realmente, eu não vou dizer a maioria, mas elas são muito presentes em todas essas áreas onde a gente vê manchetes falando de discriminação, de disparidades. Então a gente tem que ter também muito cuidado na hora de avaliar as estatísticas, para a gente realmente se perguntar, questionar o que está sendo realmente comparado. E se o que está sendo comparado, se tem cabimento comparar X com Y. Vocês estão entendendo? E aí a gente vai ver, como o Thomas Sowell vai demonstrar, que quando todas as variáveis que são realmente relevantes para determinado caso são analisadas, a gente vai ver que as disparidades, elas são muito menores do que comumente é alardeado. Eu já fiz resenha de um outro livro aqui chamado Como Mentir com Estatística. Eu recomendo que vocês também deem uma olhada. E no caso da falácia do terceiro mundo, Thomas Sowell vai mostrar também como muitas vezes a geografia tem um impacto realmente grande nos recursos que o país tem disponível para se desenvolver. Por exemplo, a gente vê que muitos países pobres, eles não têm saída para o mar. Isso tem um impacto. Aí eu me lembrei daquele livro Armas, Germes e Aço, que vai falar também de como a geografia influenciou a história. Eu acho que vale a pena ler também, e ele vai aprofundar um pouco esse argumento do Thomas Sowell. Mas o importante é notar aqui que essas explicações simplistas de opressão, colonialismo, discriminação, elas muitas vezes não são a explicação principal do motivo de haver desigualdades e disparidades. E veja aqui que o Thomas Sowell não está falando que não existe discriminação. O que ele está falando aqui é que a discriminação como explicação principal para essas desigualdades e disparidades, ela é supervalorizada. E que muitas vezes a gente também não é capaz de avaliar o quão forte é a discriminação em determinados casos onde há desigualdade. Porque, por exemplo, se você pega uma empresa onde a pessoa que está ali recrutando tem um determinado preconceito em relação a um grupo, isso não necessariamente quer dizer que essa pessoa vai impedir que pessoas daquele grupo sejam contratadas, porque ela está ali trabalhando para que a empresa tenha lucro. Então, se ela pessoalmente tem um preconceito, mas vai ser positivo para a empresa contratar pessoas daquele grupo, ela vai ter um incentivo, até para manter o próprio emprego, de contratar aquelas pessoas. Então, no caso de empresas privadas, o incentivo para você discriminar com base em preconceitos, ele é menor do que no caso de empresas públicas que não têm que se preocupar com o lucro. Empresas públicas, como por exemplo, faculdades, universidades que recebem dinheiro do governo, elas podem discriminar tanto positivamente quanto negativamente, com muito mais liberdade do que as empresas privadas. Aí o Thomas Sowell vai dar o exemplo das universidades americanas, que demoraram muitíssimo para ter professores negros, mesmo quando já havia profissionais negros em muitas empresas privadas. Aí, lá pela época dos direitos civis, essas universidades começaram a discriminar do lado contrário. Aí começaram a contratar uma proporção muito maior de professores negros, mas também isso não tinha nenhuma relação com uma questão de competência. Os professores negros eram competentes antes deles serem discriminados pelas universidades e com certeza são competentes agora, mas eles não se tornaram necessariamente mais competentes do que professores de outras etnias. Mas como teve essa questão da política afirmativa, as universidades começaram a contratar mais professores negros. Mas
a questão aqui é que como essas universidades não precisam dar uma satisfação para o público, elas podem discriminar tanto positiva quanto negativamente. O que é mais difícil em uma empresa privada que tem que se preocupar com o lucro. Por fim, o Thomas Sowell vai dizer que as discussões econômicas, elas são deturpadas por essas afirmações falaciosas que muitas vezes não são testadas empiricamente, e que é exatamente o que ele vai fazer nesse livro. Ele vai pegar todas essas falácias e vai ver se elas se sustentam, mas isso é raramente feito. Por conta disso, eu acho esse livro tão, não apenas interessante, mas importante, e eu fico muito feliz que as obras do Thomas Sowell estejam sendo traduzidas para o português. Como eu disse antes, eu já fiz resenha de outros livros dele aqui, vai ficar aqui na playlist de livros, eu recomendo muito que vocês leiam. E, como eu disse, esse livro eu também recomendo muito. Caso você já tenha lido, comenta aqui abaixo o que você achou. Se você conhece similares, não precisa ser do Thomas Sowell, pode ser, não sei nem se ser de economia. Se tiver algum outro livro falando de falácias em outras áreas, comenta aqui abaixo também. Não se esqueça de deixar o seu joinha, de compartilhar, se inscrever, aquele processo todo que você já conhece, porque isso ajuda muito o canal, certo? E por hoje é isso, eu agradeço a atenção de vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Beijo!